Meu nome é Franciele, e eu aprendi da pior forma possível que, às vezes, a dor que a gente mais teme é justamente aquela que vem da própria família. Não tive uma vida fácil. Fui a filha do meio, a que aprendia a se virar sozinha porque ninguém estava olhando. A mais velha sempre foi a orgulho da mamãe. A mais nova, a bebezinha do papai. E eu. Eu era a que segurava as pontas quando todo mundo caía. A que aprendia a engolir o choro, sorrir quando queria gritar. A que cuidava da casa quando minha mãe estava cansada demais e a que limpava os erros dos outros para ninguém perceber. Eu cresci acreditando que isso era amor, que ser útil me faria importante. Mas a verdade é que, para eles, eu só servia enquanto estava servindo. Até o dia em que a vida me colocou diante da prova mais cruel de todas, a de ver meu filho entre a vida e a morte. E ainda assim, ter que ouvir da minha própria mãe que eu deveria estar ajudando a preparar a festa da minha irmã. Era um sábado nublado, o tipo de dia que já amanhece triste, como se o céu carregasse junto comigo todo o peso que eu sentia no peito. Eu estava no hospital havia 2 dias sem sair, dormindo em pé, com o corpo cansado e a alma ainda mais. Meu filho, o Heitor, com apenas 8 anos, lutava contra uma infecção grave que nenhum remédio parecia conter. Os olhos fundos, a pele quente como brasa. Eu trocava as compressas a cada meia hora, sentada naquela poltrona dura, assistindo ao monitor como se cada apito fosse o som da minha esperança se apagando. As enfermeiras vinham, olhavam com compaixão, mas a resposta era sempre a mesma. Estamos fazendo o que podemos, mãe. Agora é esperar. Esperar. Esperar o quê? Que ele piorasse? Que aquele corpinho não aguentasse? Que eu, mais uma vez, fosse deixada sozinha por Deus e pelo mundo? Foi nesse estado, entre a dor e a exaustão, que o celular tocou. Vibrou no bolso do meu casaco manchado de café e lágrima. Eu nem queria atender. Mas quando olhei a tela e vi escrito "Mãe", uma parte de mim se agarrou na esperança infantil de que ela estivesse ligando para saber do Heitor, para me oferecer apoio, um consolo, uma oração. Atendi com a voz trêmula. A mão ainda repousava no rosto quente do meu filho, tentando passar a ele um pouco da calma que eu mesma não tinha. "Oi, mãe, que bom que a senhora ligou." Do outro lado, a voz dela surgiu animada, como se não houvesse nada acontecendo no mundo. "Franciele, você já tá vindo, né? A festa tá quase pronta, só faltam as flores na mesa e o bolo ainda não chegou. Sua irmã tá surtando. Você sabe como ela é." Eu pisquei. Fiquei alguns segundos sem conseguir responder. "Mãe, eu tô no hospital. O Heitor não melhorou. Ele foi pra medicação intravenosa agora há pouco. Eu não posso sair daqui." Ela suspirou alto, como se eu estivesse dando uma desculpa qualquer. "Franciele, olha, eu entendo, mas você precisa pensar na família também. É o aniversário da sua irmã. Ela se preparou tanto para isso. Todo mundo vai estar lá. Todo mundo, menos meu filho se ele morrer, mãe." Minha voz saiu mais alta do que eu queria. Meus olhos se encheram de lágrimas, e eu olhei para o rostinho do Heitor, com medo de que ele tivesse escutado. Do outro lado, silêncio. E então, como uma sentença, ela disse: "Então é isso? Vai escolher esse menino doente ao invés da sua família?" Foi como levar um soco no estômago. Eu senti o ar me escapar. As palavras dela não foram apenas duras, elas foram cruéis. E cada sílaba cravava em mim um lembrete. Eu nunca fui prioridade para eles. "Mãe, esse menino doente é o meu filho, o seu neto. Franciele, cada um faz suas escolhas. Se você não vier hoje, não se considere mais parte dessa família. Nós já temos problema demais para lidar com drama." E ela desligou, sem mais. Sem sequer perguntar o que os médicos disseram, sem uma oração, sem um "eu te amo." A tela do celular ficou escura na minha mão, como se refletisse o que eu sentia por dentro. O mundo à minha volta parecia ter parado. Só se ouvia o
Bip constante do monitor do Heitor e o som da minha respiração pesada de quem tentava não desabar. Eu fiquei ali, sentada, olhando para o vazio, relembrando tudo. Todas as vezes em que eu me desdobrei para agradar. Todos os natais em que eu ajudava na cozinha enquanto minhas irmãs se arrumavam. Todas as vezes em que eu sorria mesmo machucada, só para não desagradar. E agora que eu mais precisava, fui descartada como quem rasga um papel usado. Foi naquele momento, entre as lágrimas e o silêncio, que uma parte de mim morreu. E outra nasceu. Uma que eles nunca imaginaram que veriam. Uma que carregava não só a dor da rejeição, a força da decisão. A de nunca mais mendigar amor onde só havia exigência. A de levantar, cuidar do meu filho e renascer. Depois daquele telefonema, algo mudou dentro de mim. Não foi um grito, nem uma revolta barulhenta. Foi um silêncio amargo, pesado, que descia rasgando pela garganta, como se levasse com ele tudo o que ainda restava, de carinho por aquela gente. Era o tipo de dor que não fazia escândalo, fazia raiz. Naquela noite, o quadro do Heitor piorou. As enfermeiras correram, o médico veio às pressas. Fizeram exames, trocaram a medicação, tentaram acalmá-lo, mas ele delirava. Chamava por mim com uma voz fraca, quase um sussurro. Mamãe, fica comigo, não vai embora. Eu me ajoelhei ao lado da maca, peguei a mão dele e encostei no meu rosto. Eu tô aqui, meu amor. Eu nunca vou sair do seu lado. Você é tudo que eu tenho. Tudo. Os olhos dele estavam vidrados, brilhando com o reflexo das luzes frias do hospital. A febre fazia seu corpinho tremer. A boca seca, o suor escorrendo pelas têmporas. E mesmo ali, naquela cena que parecia tirada de um pesadelo, nenhuma ligação, nenhuma mensagem da minha família. Nada. Era como se eu tivesse deixado de existir. Naquela madrugada eu não dormi um segundo. Fiz vigília. Sentei ao lado do leito. Contei histórias no ouvido dele mesmo sem saber se ele ouvia. Fiz promessas a Deus. Fiz pactos comigo mesma. E ali eu decidi. Se meu filho vivesse, eu ia renascer com ele. Ia ser mãe, pai, apoio e futuro. Ia cortar todas as correntes. E nunca mais aceitar migalha de ninguém. 2 dias depois, Heitor estabilizou. A febre baixou, os exames começaram a melhorar e o médico me disse que o pior tinha passado. Eu abracei meu filho como quem segura o próprio coração nas mãos. E naquele abraço, eu me despedi da Franciele de antes. A que vivia para agradar, a que se calava para não causar, a que aceitava o segundo lugar até no próprio aniversário. Eu vendi o pouco que tinha, juntei o que restava numa mala velha e me mudei com o Heitor. Morei num quartinho nos fundos, de uma senhora idosa por 3 meses. Ela morava no centro da cidade, então fiquei um pouco mais longe da família. Cuidava dela em troca do aluguel. Durante o dia, limpava clínicas. À noite, estudava. Fiz um curso técnico de enfermagem. Dormia 3 horas por dia. Heitor crescia vendo o esforço da mãe e dizia que queria ser igual a mim. E por ele, eu fui. Eu fui forte. Fui guerreira. Fui tudo o que ninguém nunca me ensinou a ser. Anos se passaram. E eu cresci. Me tornei enfermeira. Depois, coordenadora. Consegui alugar um apartamento pequeno, mas aconchegante. Comprei móveis parcelados, pintei a parede da cozinha de azul porque Heitor disse que parecia céu. E ali, naquela casa simples, eu vivi os dias mais felizes da minha vida. Sem festas luxuosas, sem mesa farta, sem família perfeita, mas com amor de verdade. E foi então, quando a vida já seguia tranquila, que o destino bateu à minha porta. Na verdade, não foi na porta. Foi no corredor do hospital. Eu estava de plantão quando uma equipe correu com uma paciente grave. Emergência. Arritmia severa. Quadro instável.
Quando cheguei no quarto, a ficha da paciente caiu das minhas mãos. Era ela, minha mãe, Marlene Rodrigues, 72 anos. Pressão baixa, taquicardia, confusão mental. Entrei no quarto com o jaleco branco, os cabelos presos num coque, os olhos firmes. Ela me viu. E por um segundo, pensei que o coração dela fosse parar ali mesmo. Franciele. Meu Deus. Franciele? Sim, sou eu, enfermeira responsável pelo seu caso. Ela tentou sentar na maca. A respiração falhava. Eu achei que nunca mais fosse te ver. Me perdoa, por tudo. Não precisa se esforçar, dona Marlene. Agora é hora de descansar. Eu cuido dos meus pacientes com profissionalismo. A senhora não precisa se preocupar. Você sumiu. A gente sentiu tanto sua falta. É mesmo? Interessante, porque eu senti a falta de um abraço no pior dia da minha vida, mas ninguém apareceu. A vida é mesmo cheia de ironias, né? Ela chorava, mas eu não. Ela me pediu que chamasse minhas irmãs. Disse que queria vê-las, que queria se despedir em paz. Eu chamei, e elas vieram. Me olharam como quem vê um milagre. Tentaram puxar conversa, me abraçar, falar de saudades, de quanto tempo, de bobeiras do passado. Eu apenas disse: o tempo só apaga o que não machuca, e o que vocês fizeram ainda queime. Minha mãe faleceu 2 dias depois. Tentaram me convencer a ir ao enterro. Disseram que seria o certo a se fazer. Eu disse que o certo teria sido me apoiar quando meu filho estava morrendo. Eu as perdoei, pois a mágoa só faz mal para quem sente. Mas escolhi seguir minha vida em paz com meu filho. Quantas vezes você já precisou escolher entre agradar o mundo e cuidar de quem realmente importa? Quantas vezes você se calou para não ser rejeitado e mesmo assim foi? A história da Franciele é mais do que dor e vingança. É sobre coragem, sobre colocar um ponto final onde antes só existiam vírgulas de sofrimento. É sobre entender que sangue não é laço quando o coração sangra sozinho. Se essa história te tocou, respira fundo e escreve aqui nos comentários: eu não aceito menos do que mereço, porque às vezes, tudo o que precisamos é lembrar que a nossa força começa no dia em que paramos de implorar por amor e começamos a exigir respeito. Compartilhe essa história com alguém que precisa acordar. E se você ainda acredita que pode recomeçar, se inscreve no canal. Tem mais verdades vindo por aí.